Pessoal, elas estão por toda parte. Nas ciclovias, nas ruas e até nas calçadas ali pertinho dos pedestres muitas vezes. Estou falando das bikes elétricas. Viraram uma febre, uma moda, principalmente nas grandes cidades, né? A gente está vendo muito aqui na região metropolitana, porque são práticas, são econômicas, mas junto com o aumento das bikes elétricas e outros veículos também, tá? Não são só as bikes elétricas, não. Veio também uma preocupação muito grande, porque o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo não para de crescer aqui no Espírito Santo. Em todo o país, né? Mas aqui no Espírito Santo a gente vai acompanhando mais de perto. Para a gente ter uma ideia, só esse ano mais de 100 pessoas se envolveram em ocorrências, em acidentes desse tipo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Na última sexta-feira, uma idosa de 82 anos morreu depois de ser atropelada por uma bike elétrica na Enseada do Suá. Ela estava voltando da farmácia, estava pertinho de casa, menos de 100 metros, quando foi atingida aí por um ciclista que estava na contramão. Foi surpreendida, né? Com esse crescimento, gente, das bikes elétricas, desses veículos que vêm circulando por aí, alguns têm motor, né? Vai surgindo uma dúvida importante. Quais são as regras para usar esses veículos, a bike elétrica? Precisa de habilitação? O que diz a lei de trânsito sobre esses veículos andando nas ruas, pertinho dos carros? Será que pode? Será que pode andar na calçada, pertinho dos pedestres? Vamos conversar com quem entende do assunto, porque é extenso, o Capitão Antony. Ele é especialista em trânsito, está aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, Capitão. Bom dia a todos. Bem-vindo. Obrigado. Capitão, a gente está acompanhando aí a última sexta-feira a morte dessa idosa, um caso gravíssimo, porque, segundo familiares, a pessoa que atingiu a dona Conceição estava vindo na contramão. É um tipo de comportamento que a gente tem visto com frequência, seja nas calçadas, no calçadão, as pessoas que estão nas bikes elétricas ou outros veículos aí que têm motor, enfim, nem sempre estão respeitando as regras. E muitos pedestres têm sido vítimas aí de acidentes. E as próprias pessoas que estão nas bikes elétricas, qual que é o principal problema? O que está acontecendo aqui na Grande Vitória para que a gente esteja registrando tantos acidentes assim? Bom dia mais uma vez. O que acontece de principal, veja que nós estamos com muitos adolescentes utilizando esse tipo de veículo. É um modal super interessante para a mobilidade urbana, é muito bacana, ele não vai ser extinto, mas como qualquer outro veículo, ele precisa de regra. Qualquer outro. E essas regras, elas estão no CTB previstas exatamente para promover segurança. E como eu estava dizendo, muitos adolescentes estão pegando veículos como bicicletas elétricas, como autopropelidos, que atingem aí, vamos colocar aqui na velocidade regulamentar de 32 km por hora, que é a velocidade máxima permitida pela legislação, para esse tipo de veículo, 45 km para as bicicletas elétricas que são voltadas para o esporte, aquelas bicicletas elétricas esportivas, elas podem atingir até 45 km por hora, ou seja, são velocidades altas que podem aí trazer prejuízo não só para quem está utilizando, não só para o usuário, mas principalmente ali para o pedestre, que é o ente mais frágil. Então, veja bem, adolescentes estão na pista de rolamento. Eles precisam de educação para o trânsito, precisa de orientação para o trânsito. Essa tragédia, essa fatalidade com a senhora que estava ali atravessando na faixa de pedestre. Estava certinha ali, certinha, né? Vem uma pessoa pela contramão e atinge. Ou seja, essa pessoa não é por dolosamente, mas ela assume o risco quando está em alta velocidade, quando vem pela contramão, quando transita pela calçada, e tudo isso tem regra. Então nós precisamos pensar principalmente na orientação desses adolescentes através da educação para o trânsito. Com certeza. Quando a gente está no calçadão, vamos pensar que a gente vê muito Praia da Costa, Camburi, é muito comum a gente ver as bikes elétricas saindo ali da ciclovia e indo para a parte dos pedestres, seja para desviar ou andando mesmo. Isso pode? Bom, a bicicleta, e isso vale para bicicleta comum, tanto para bicicleta comum como bicicleta elétrica.
E vamos colocar aqui também os autopropelidos e daqui a um pouco a gente faz a diferenciação desses veículos. Sim. Por enquanto nós não estamos tratando de ciclomotores, tá bem? Só de bicicletas elétricas e autopropelidos. Esses veículos podem transitar em calçada? A legislação afirma que sim. Há velocidade máxima permitida de 6 km por hora. Vixe. Ou seja, se eu estou ali numa área de pedestre, é no máximo a 6 km por hora. E quando essa calçada for compartilhada. Calçadas não compartilhadas, e ela tem que ser sinalizada, ela tem que estar com a sinalização, é aquela placa que tem metade ciclista, exato, metade um homenzinho. Então, essa placa compartilhada indica que a bicicleta pode estar na calçada, respeitando sempre o pedestre, que é a principal figura e a mais frágil. Pode circular na ciclovia? Sim, na velocidade regulamentar da ciclovia, e esse também é um grande problema. Nossas ciclovias não possuem ali a velocidade máxima permitida. Você não tem essa informação, né? Exatamente. Você não vê placa dizendo. Não vê. E a 996, que é a resolução que trata desse assunto, lá nos primeiros artigos já diz, cabe a órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, ou seja, aquele órgão ou entidade que tem autoridade sobre a via, regulamentar a circulação, o trânsito desse tipo de veículo. Regulamentar como? Dizendo aonde ele pode circular, a que velocidade ele pode circular. Então isso cabe às prefeituras, ao estado onde for o caso. Então aquele órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve fazer essa regulamentação para poder melhorar, alertar e melhorar essa segurança. Com certeza. Você está falando da diferença, então vamos lá. Bikes elétricas, a gente tem as bikes elétricas e a gente tem outros tipos aí de veículos que a gente acaba confundindo. Bike elétrica não é um ciclomotor. Não. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Vamos lá. Então, bicicletas elétricas. A bicicleta elétrica é um veículo de 2 rodas que possui um pedal. Uhum. Ele é movido a propulsão humana. Mas e aí, como é que acontece? Ele tem um motor auxiliar que só vai funcionar quando o ciclista pedalar. Entendido isso? Então, eu estou em cima da bicicleta e estou pedalando. Aí sim o motor funciona. Bicicletas elétricas não têm acelerador, tá certo? Tem acelerador? Virou, então, um autopropelido, tá bem? Então, existem autopropelidos com pedal, mas que possuem acelerador. Entendi. Este, então, é um autopropelido. E esse equipamento, ele chama equipamento de mobilidade individual autopropelido, ou seja, ele é para uma pessoa, a não ser quando vem de fábrica um compartimento já adequado para o passageiro. Mas o autopropelido também pode ser um veículo de uma roda ou mais rodas. Eu estou fazendo uma comparação aqui daqueles que se assemelham mais às bicicletas. Qual é a diferença para o ciclomotor? Bicicletas elétricas e autopropelidos, eles não precisam de CNH, não precisa, embora seja adequado, usar o capacete, ele pode circular em ciclovias, dentro da velocidade ali regulamentar. Qual é a diferença para o ciclomotor? Ciclomotores, eles são mais potentes, eles têm ali no máximo 4 kW de potência, enquanto as bicicletas elétricas e os autopropelidos, no máximo 1000 watts de potência. Ciclomotores precisam de CNH, usar os equipamentos de segurança, respeitar toda a sinalização, assim como as bicicletas também precisam respeitar a sinalização, devem circular na mesma mão, no mesmo sentido dos demais veículos. Então, tudo isso está dentro da educação para o trânsito. Isso é muito importante destacar. Ciclomotores precisam, como eu estava dizendo, que precisam de CNH. O que tem acontecido muito? Bicicletas elétricas e autopropelidos estão sendo modificados para atingir velocidades maiores do que aquelas que são limitadas pela legislação. E a própria legislação diz o seguinte: se você adulterar a sua bicicleta ou o seu autopropelido, extrapolando a velocidade definida para o autopropelido, que é 32 km por hora, 1000 watts de potência, se você adulterar isso, colocar a mais, esse seu veículo vai ser reclassificado. Então, se eu peguei meu autopropelido e sou flagrado circulando com ele a uma velocidade superior a 32 km por hora,
esse veículo pode ser reclassificado para ciclomotor. Sendo reclassificado para ciclomotor, ele tem que cumprir todas as exigências que traz a legislação. Emplacar, licenciar, usar capacete, possuir CNH na categoria A e todo o resto. Então, muita gente está fazendo essa adulteração sem perceber que pode estar, inclusive, cometendo um crime. É verdade. Aos pais, prestem atenção. Permitir que pessoa não habilitada conduza veículo automotor é crime de trânsito. Isso que eu ia te perguntar agora. Então, se eu pego um ciclomotor, vou dar o presente, o Natal está se aproximando, vou dar de presente para o meu filho aqui um ciclomotor. E ciclomotores são esses veículos que são maiores, que possuem até 4 kW de potência, chegam até 50 km por hora. Dei de presente para um menor de idade ou para uma pessoa que não tem habilitação. Essa pessoa está cometendo um crime de trânsito. Certo? Quem permite, quem entrega veículo automotor a não habilitado sempre comete crime de trânsito. E quem está conduzindo comete crime de trânsito se ameaçar, se gerar risco de dano sem habilitação, sim, ele também comete um crime de trânsito. Então, essas coisas têm que ser observadas. O pai, o responsável, e aqui eu estou me dirigindo aos pais de adolescentes que possuem esse tipo de veículo, bicicletas elétricas ou autopropelidos, é a orientação daquilo que é permitido ou não no trânsito, porque isso é segurança para o seu próprio filho. Com certeza, porque isso é quem está ali em cima também está muito vulnerável. Exatamente. Né? Pedir, tentar orientar que ele use sim os equipamentos de segurança, porque se você cair a 30 km por hora e bater a cabeça no chão, você vai sofrer uma sequela muito grave. Orientar o que é ou não permitido nessa circulação pelas vias, permitindo então que esse seja um bom uso. Sempre orientar também em questão da relação ao pedestre, ele é a principal figura. Vou dar aqui um exemplo de uma boa prática de educação para o trânsito. Vou dar aqui um exemplo de uma boa prática para a educação para o trânsito. Um condomínio de luxo da Serra está iniciando agora, eu fui convidado para implantar ali educação para o trânsito para os moradores ali do Boulevard Lagoa. Então, é uma prática muito interessante que leva a segurança, inclusive, para os próprios condôminos, porque eles estão tendo problema de circulação de ciclomotor dentro do condomínio. E muitas vezes sem saber que as vias internas de condomínio também são abrangidas aí pelo CTB. A gente viu esses dias uma moça que morreu dentro de um condomínio, né? Vítima de acidente. Capitão Antônio, nosso tempo acabou. Obrigada pelas informações. Essa conversa rende, porque o assunto é extenso e é muito útil. Obrigada pela participação e até uma próxima. Quando precisar, é só chamar. Valeu.